A Mr. Channing começou pouco antes dos anos 2000, quando o casal Elida e Lindolfo Paiva retomou o contato com um antigo amigo, o missionário mormon Jay Channing, que comentou que trabalhava como cookman nos Estados Unidos. Channing ensinou o casal a receita americana dos seus tradicionais cookies e os empreendedores ficaram impressionados com o sabor. Então nasceu a Mr. Channing. Em 2005, aconteceu a inauguração da primeira loja no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Atualmente, a Mr. Channing tem 180 lojas e esse ano de 2024 irá inaugurar mais 500 pontos de vendas. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos sócios da Mr. Channing, Johannes Castellano, para contar essa trajetória maravilhosa. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje aqui no podcast tem um convidado super especial. Foi um convidado que logo quando eu pensei no podcast, pensei logo assim de início trazer esse convidado, porque a empresa dele está crescendo muito, dele, dos sócios dele está crescendo bastante, está em evidência, e queria saber um pouquinho esse lado empreendedor, esse lado de luta para fazer a empresa crescer. Eu acho que vale a pena, vocês vão gostar de saber que empresa que é essa, né? E hoje eu estou aqui com Johannes, da Mr. Channing, uma empresa que está decolando bastante, já decolou, vai decolar mais, né? E é isso. Obrigado por... Muito prazer estar aqui. Aceitar meu convite e queria ouvir aí tudo e mais um pouco sobre essa vida empreendedora, sobre a Mr. Channing, né? Enfim, como é que começou, como é que... Enfim, quero saber tudo, tá? Tá até pra gente também motivar outros empreendedores, enfim, quem está começando, mesmo que seja de outro segmento, né? Eu acho que a jornada basicamente é a mesma, né? De luta, de trabalho, de resiliência, né? E muito obrigado de novo. Excelente, obrigado a você também, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa experiência, dessa história, tá? De fato, foi uma jornada, né, de bastante luta, bastante trabalho e muita coisa que a gente não imaginava, né? Nem tudo realmente foi planejado, né? Eu acho que é uma boa coisa de começar a compartilhar, é que por mais que nós planejamos para ter um bom senso de rumo, para ter confiança, mas as coisas nunca acontecem conforme planejado, né? Nem mesmo um orçamento você faz numa empresa, eu nunca vi um orçamento ser seguido. Ele é uma direção, ele dá um rumo, ele prioriza coisas, mas na verdade é que a gente consegue ter muito mais sucesso se a gente vai vivendo o momento e fazendo os ajustes necessários. Não foi diferente com o Mr. Channing. De fato, eu comecei a minha vida empreendedora muitos anos antes, né? Quando eu tinha 17 anos, 2 amigos começaram um pouco mais velhos do que eu, eles tinham 3 anos a mais do que eu, estavam começando uma software house, uma empresa para desenvolver software, e me convidaram ali para apoiar e ajudar, eu com 17 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos, eu saí para uma missão religiosa, fiquei 2 anos fora. E essa missão religiosa tem a ver com o Mr. Channing muitos anos depois. Terminada essa missão religiosa, eu voltei para São Paulo. Essa missão foi no Rio Grande do Sul. Fiquei 2 anos no interior do Rio Grande do Sul, fazendo essa missão voluntária pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em Bagé. Eu passei por Bagé, mas de fato as áreas que eu morei, né, eu cheguei em Lajeado, fui a primeira área, depois fiquei mais perto da capital, em Sapucaí do Sul, depois eu fui lá para São Borja, na fronteira com a Argentina. Depois de São Borja, eu fui para Passo Fundo. Depois de Passo Fundo, fiquei na capital, Porto Alegre, quase 8 meses, não 9 meses. Depois fui para Cruz Alta e, finalmente, Santa Maria, onde eu terminei a missão. Foi um período bastante bacana. E nesse período, eu viajei em outras cidades também, em alguns momentos, porque eu assumi uma posição de liderança nessa missão e tive a oportunidade, então, de visitar outras áreas para apoiar missionários que estavam em outras áreas. Ali, um dos missionários que serviu comigo, que a gente já era amigo antes dessa missão, é o Lindolfo Paiva, que de fato foi o fundador do Mr. Channing, e vale a pena você convidá-lo para vir para o seu podcast também. E ele foi companheiro de um americano que era o Channing.
que deu nome para a nossa franquia. O Cookie Man, que ensinou o Lindolfo a fazer cookies. E a história do Mr. Cine vem muitos anos depois dessa missão. Quando eu retornei dessa missão, eu voltei para aquela sociedade da Software House que eu tinha começado um ano antes da missão. E essa sociedade durou mais de 20 anos. Foi uma sociedade muito próspera, a gente realmente construiu a nossa vida aí na área de tecnologia. Depois eu fui convidado a ser um dos fundadores da Azul Linhas Aéreas e assumi uma posição na área de gestão de pessoas. Eu fui o primeiro executivo da área de gestão de pessoas, então recursos humanos, né, treinamento, desenvolvimento, apoiamos a área de serviço ao cliente e tudo mais. E foi uma fase muito intensa da nossa vida. Um pouquinho antes disto, em 2000, isso foi em 2008, né, a fundação da Azul. Mas em 2005, o Lindolfo, que depois daquela nossa missão, veio trabalhar comigo e com o Paulo Loureiro, que é o outro sócio, na nossa empresa de tecnologia. Ele trabalhou conosco há algum tempo na consultoria, começou em treinamento, depois virou um consultor. Ele tinha se desligado da consultoria e começou o Mr. Cheney com sua esposa. Eu e o Paulo demos apoio, suporte para ele, e a gente incentivou a iniciativa empreendedora dele. E pouco tempo depois, nós tivemos aí uma oportunidade de nos tornar sócios. Ele foi, quer dizer, ele foi na frente. Ele foi na frente. Ele começou o negócio sozinho com a esposa. Depois precisava de um pouco de capital e veio se aconselhar conosco, comigo, com o Paulo, como obter esse capital para continuar investindo. E foi nessa hora que nós falamos, por que você não aceita um sócio, né? Aí ele falou, mas quem ia querer ser sócio de mim? Eu tenho um negocinho tão pequeno. Eu falei, eu topo. Ele ficou super empolgado e meu outro sócio, que era sócio comigo na empresa de tecnologia, chama-se Embra Software, essa empresa foi passada adiante. Ele topou entrar conosco nessa sociedade. Mas por muito tempo, tanto eu como esse outro sócio, o Paulo, ficamos ali só como uma espécie de conselheiros, vamos dizer assim. E nós, porque tínhamos outras atividades. Eu estava começando uma empresa aérea, fui um dos fundadores da Azul Linhas Aéreas. Eu estava muito focado fazer, né? e realmente não dei muita atenção ao Mr. Cheney. E isso aconteceu anos depois, quando a gente então fez um plano de crescimento e desenvolvimento e felizmente está funcionando. Tá? E agora, eu comecei esse negócio apenas como um investidor, depois resolvi realmente ser um empreendedor. E eu vejo essa diferença no investidor e no empreendedor. Né? Um investidor pode investir num banco e ficar na praia, né? O empreendedor, ele põe a mão na massa, ele faz acontecer, ele constrói valor com trabalho, não só multiplica dinheiro com dinheiro, alguém trabalhando para ele. Né? Então eu resolvi, neste caso, deixar de ser um investidor no Mr. Cheney e me tornar um empreendedor no Mr. Cheney. E essa virada foi muito importante para o negócio, está sendo, né? Acreditamos que está sendo. E a gente está num rumo de crescimento bem interessante. Muito bom. Só para a gente ter uma linha do tempo. Quando você entrou, de fato, e hoje, qual que era o tamanho lá atrás e qual que é o tamanho hoje? Quando a gente começou Quando eu entrei na operação, eram 10 ou 11 lojas, né, 10 pontos de venda. E hoje a gente tem mais ou menos 170 pontos de vendas. Uau. Em termos de pontos de venda, crescemos aí umas 17 ou 18 vezes. Um crescimento bem interessante. Interessante. E eu acho que muito por conta dessa junção de vocês. São 3 sócios, sem né? dúvida, sem dúvida. O Lindolfo foi espetacular, tocando o negócio sozinho. Sozinho não é justo dizer. Ele e a esposa e um grupo de colaboradores que ele uniu, né? Fizeram bem feito. Mas eram braços limitados, com uma visão também limitada, muito focada na fábrica, focada numa operação de loja, não com tanta visão expansionista, né? O Lindolfo sempre teve uma certa preocupação, uma cautela em crescer
por meio de franquia. Ele foi estudar, né, fez uma pós-graduação para se tornar mais competente, né, como um franqueador, mas sempre teve muita preocupação e isso permeia a cultura da nossa empresa até hoje, que é: nós entendemos que estamos trabalhando com recursos de terceiros. Às vezes, alguém que quer empreender por meio de uma franquia tem ali o investimento ou as economias de uma vida. Não é uma coisa corriqueira. Nós não podemos ser levianos, sim, ir lá iludir a pessoa de que vai dar muito certo, vem aqui, investe o dinheiro, a pessoa põe lá 400, 500 mil reais e se o negócio depois não vira. Claro, o risco sempre existe, porque todo negócio tem o seu risco inerente. Mas nossa preocupação é aumentar muito a chance para que o empreendimento seja muito bem sucedido. Aquela nova loja, aquele novo franqueado seja muito bem sucedido. Então, a gente se preocupa muito com a análise do ponto, com a qualificação do franqueado como um operador da loja, né? A sua capacidade financeira para suportar a fase de crescimento e implantação. Então, a gente analisa isso muito bem para diminuir o risco de haver uma perda de capital relevante, como eu falei. Às vezes é a economia de uma vida, né? Alguém trabalhou muito a vida toda, se aposenta, às vezes uma aposentadoria ainda jovem, 45 anos, 50 anos de idade, 55 anos de idade, está cheio de energia e já não quer mais um emprego tradicional, pensa em empreender, mas aí ele pega a rescisão dele, tem lá 500 mil reais, 800 mil reais, vou investir em alguma coisa em quê? No banco isso dá muito pouco dinheiro, né? O cara vai botar no banco, dificilmente ele já vai conseguir 1% ao mês. Tá? Você vai investir em outras coisas, tem muito risco. Vou botar em criptomoeda, posso ganhar muito, mas pode perder tudo, né? Então, não é fácil esse mundo dos investimentos no setor financeiro. E tem muita gente iludindo muita gente com isso no mercado, aí, muita gente perdendo dinheiro, etc. Às vezes, então, um negócio mais concreto, tá? Como empreender em uma franquia, é uma ótima alternativa, porque você consegue um retorno interessante. Nossas lojas, em torno aí de 24 meses a 30 meses o retorno sobre o investimento, né? Sendo que o seu contrato inicia com 60 meses. Então, metade do período aí você pagou e recuperou já o seu investimento, depois você tem lucro. Então, em geral, é uma transação muito interessante, né? Muito sólida, que vira bem. Johannes, todas as lojas tiveram sucesso? Não, infelizmente não. Por quê? Porque às vezes o ponto selecionado não foi o melhor, o franqueado às vezes não opera tão bem, e às vezes tem ainda questões de saúde, conflitos familiares, coisas que podem afetar o negócio de um franqueado. Mas, felizmente, nós colecionamos muito mais sucessos do que fracassos, né? Tem uma coisa, eu estava estudando a história de vocês e eu achei bem interessante o início ali, porque eu acho que é o grande desafio de quem vai começar um negócio, né? Que é a coragem, né? E o principal, né? Assim, você não tem vergonha de começar pequeno, né? E eu vi lá a história do Lindolfo, ele começou fazendo na casa dele os cookies, ali na mão mesmo, batendo ali, né? Na casa dele. E vendendo de pouquinho, dando de graça para experimentar. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que querem começar um negócio tem esse receio de começar em casa, de vender na rua, sair, vender. Tem até vergonha, né? De mostrar que está começando dessa forma, né? E eu acho que isso é o grande segredo, assim, de começar, né? Começar pequeno, em casa, na rua, montar uma barraquinha, uma banquinha. Eu acho que... isso aí foi... Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto que você está colocando. A primeira empresa que nós fizemos, que eu fiz parte, que a gente começou quando fizemos esse startup da Embrasoft, lá em 1984, começou no quarto do meu amigo. Literalmente no quarto. Tinha 2 mesas e uma cama. E eu, às vezes, trabalhava sentado na cama, né? Não tínhamos, ainda naquela época, não tinha celular, não tinha notebook, né? Então, a gente conseguiu puxar uma extensão telefônica. Então, era tudo uma coisa bem caseira ao extremo, né? Mas conseguimos fechar um contrato com, na época, o jornal Estado de São Paulo, para desenvolver um software para o jornal Estado de São Paulo, depois de meses batendo portas, por uma indicação de um amigo, né?
E aquele projeto levou-nos aí a um sucesso muito grande nos próximos anos. A gente atendeu mais de 1.000 empresas, faturou milhões, se tornou um negócio muito relevante, mais de 100 empregados e assim por diante. Na época, isso foi uma coisa incrível. E começou realmente, literalmente, no quarto dele, né? Como você falou, não tem nenhum sentido a gente ficar acanhado. Nem todo mundo, ou quase ninguém, tem muitos recursos financeiros para começar. E quando você vai começar um negócio, aí eu acho que é muito importante ter isso em mente, né? Você precisa se concentrar no essencial. Faça aquilo ou somente aquilo que vai fazer diferença no seu negócio. Não, mas isso aqui é legal. Se é legal, deixa de lado. Você não precisa fazer as coisas que são legais, você tem que fazer o que é necessário. Faz o que é necessário para o seu negócio prosperar. E o que o seu negócio precisa? Ele precisa de cliente, ele precisa do produto ou serviço que você vai entregar para esse cliente, tá certo? E fazer isso de tal forma que esse cliente queira mais e você continue entregando mais e ele continue transferindo o dinheiro dele para você em troca da satisfação que ele vai receber pelo produto ou serviço. Se esta relação, que é muito simples, for bem feita, todo o resto vai acontecer com naturalidade, tá? Então, se concentre no essencial, faça o mínimo. Tá? Eu tenho um grande amigo que é dono de uma empresa de tecnologia e ele começou assim também e ele sempre fala: não espere chegar, você vai estar desenvolvendo um produto, não espere chegar no 100%, já vá no 50%. O ótimo é inimigo do bom, né? Porque se você for esperar desenvolver, deixar 100%, vai demorar 2, 3 anos e você não começa, né? Não é só não começa, você quebra antes. É verdade. Tá? Eu já quebrei, mais de uma vez. Na verdade, eu não cheguei a quebrar. O negócio quebrou, eu não, felizmente. Né? Eu consegui perceber os erros que poderiam consumir todo o meu recurso. Tá? E consegui ou desviar ou parar antes de entrar numa emergência pessoal. Tá? Agora, no início do nosso negócio, sim, tive muitos desafios. Tem gente que hoje não acredita que eu já tive a luz da minha casa cortada por falta de pagamento. Foi há 40 anos. Foi, mas aconteceu. Foi duro. Tá? De ter realmente aquela história de pôr gasolina, sei lá, dinheiro de hoje, eu ia dizer, põe R$50. Mas isso só dá 10 litros. Você vai ali e volta, já foi. Mas é o que dá para pôr. Então, a gente ia no cheiro, né? Esse tipo de desafio acontece no início do negócio. Porque você canaliza tudo para o negócio. Tá? Eu me lembro de minha esposa às vezes dizia: mas Johannes, quando é que você vai tirar dinheiro desse negócio? Você só põe dinheiro no negócio, tudo, ou você fica todo feliz que fechou um contrato e eu penso, agora vai vir um dinheirinho para casa. Aí você pega e diz que reinvestiu todo o negócio, o dinheiro no próprio negócio. É um monstro que vai crescendo e se autoalimenta dele mesmo e não sobra nada para os outros. Falei, não é bem assim, querida, vai chegar lá, dias melhores virão. E claro, vieram. O que a gente esperava aconteceu, né? Então, eu empreendi em vários negócios, na verdade. O Mr. Chin é um dos empreendimentos. Eu tenho uma fazenda de reflorestamento, tenho uma empresa de tecnologia, participei numa empresa de marketing digital, tenho um pequeno investimento numa startup lá nos Estados Unidos, tenho um pequeno investimento lá no Chile também, com um familiar da minha filha. Minha filha casou-se com um chileno, né? Com o sogro dela lá no Chile. Então, fomos expandindo investimentos e atenção em várias coisas, em várias áreas, né? E nem tudo deu muito resultado num curto prazo, tem coisas que não deu resultado ainda, mas outros já deram muitos frutos. E é assim mesmo, né? Investir e empreender requer uma dose de esforço e sacrifício acima da média. Uma resiliência também. Acima da média. A resiliência, essa capacidade de manter as suas melhores qualidades, mesmo sob alta pressão, né? Essa é a minha definição de resiliência, né? A capacidade de manter-se com as suas melhores qualidades e condições mentais e emocionais, mesmo quando você está sob forte pressão. Quem faz isso, quem é capaz de suportar a pressão se mantendo bem, é uma pessoa resiliente. Dá para desenvolver a resiliência, não é uma coisa que você nasce com, tá? Então, tem tudo a ver com casca, né? Tem a ver com autoconhecimento, com entender o cenário, ser capaz de construir cenários futuros, né? Ser capaz
de esperar, né? Ter um pouco de paciência. Resiliência tem muito a ver com paciência, porque tem um estresse danado quando uma coisa não está dando certo, e aí se a pessoa acha que acabou o mundo, ela se desespera. Agora, quando ela fala assim, não, é uma questão de tempo, vai acontecer, ela tem paciência, mas, claro, tem um plano por trás, então ela consegue esperar o fruto vir. Né? Aquela história, o que você acha que dá mais dinheiro? Um pé de alface ou um pote de azeitonas para vender? Qual que você vende mais caro? Mais caro é o pote de azeitona. Dá muito mais dinheiro, não é? Exatamente. Dá muito mais dinheiro. O custo é maior, né? Também. Só que um alface, você fica pronto em 30 dias. Uma oliveira demora 50 anos para começar a produzir. Mas o alface, no momento que você colheu, acabou. Você tem que plantar outro para vir outro alface. A oliveira, ela continua te dando frutos, a oliva, a azeitona, por séculos. Né? Eu estive em Israel há algum tempo atrás. Adoro Israel. Fui lá muitas vezes já, 5 vezes em Israel. E eu visitei lá alguns olivais. Né? Oliveiras produzindo com 1000 anos. Caramba. 1000 anos. 1000 anos. E carregadas de azeitonas. Uma coisa impressionante. Quem plantou aquelas oliveiras tinha uma visão e entendimento de longo prazo, porque muito possivelmente não consumiu daquele fruto. Porque ela demora muito também para se tornar uma árvore realmente produtiva, abundante, demora muitos anos. Então, muitas vezes, quem plantou, dependendo da época da vida que o fez, não aproveitou. Esse é outro espírito interessante do empreendedor. Ele não é imediatista. Tá? Ele pondera o valor que ele vai gerar. Claro, ele precisa de algo aqui agora, mas ele está enxergando o que aquilo vai se tornar. E isso que dá energia para a gente. Tá? Com certeza. Eu tenho muita energia quando eu olho para o futuro. Eu olho para frente. São cenários, né, que você comentou. Claro, você constrói diversos cenários, você acredita naquele cenário e você tem um caminho, um plano, como você vai influenciar o mundo para aquele cenário se realizar. Isso dá muita energia na gente. Eu acho que você quer dizer o seguinte, você tem que se sentir lá naquele cenário, lá na frente. Você já se enxerga lá. Você já se enxerga lá, né? Isso mesmo. Você se enxerga com 1000 franquias, 1000 lojas lá na frente. Se você se enxerga de verdade, a chance de você fazer as coisas que precisam ser feitas para chegar lá aumenta muito. Se você não se enxerga, não vai acontecer de jeito nenhum. E se você se enxergar, você já está envolvido naquilo. Não tem como mais você soltar aquilo. Você está envolvido. Então, o trabalho vai te levar para aquilo. Claro. E se você não se enxerga, você não vai atuar naquela ali. Você vai acordar um dia, temos 1000 lojas. Como, né? Não, isso vai ter que ser construído. Cada loja vai ter que ser aberta. Vocês já vivem isso já, né? Claro. Mas, exato, quando você tem esta visão, né? Você põe a sua energia naquela direção e você vai se aproximando e é um passo de cada vez. Você sabe que eu li sobre isso quando eu tinha 15 anos de idade. Eu peguei o livro lá, O Segredo, né? Segredo, grande livro. Eu li sobre isso, né? De você mentalizar lá na frente, vivenciar já, né? Mesmo você não tendo, mas você já tem que mentalizar e viver isso todo dia, né? E trabalhar para isso acontecer, né? Então, com 15 anos, você falou sobre os cenários, eu lembrei disso e foi um livro que mudou assim, a minha vida, né? Com 15 anos. Você citou livros, né? Eu tenho lido muitos livros também ao longo da minha vida, mas tem um livro que quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade, nessa época eu era professor de Kung Fu, praticava arte marcial e eu dava aula numa academia. Eu tive a oportunidade de ser campeão brasileiro de Kung Fu na minha categoria naquela época e fui convidado para dar aula. Eu dava aula e eu tinha um aluno que era bem mais velho que eu. Eu tinha uns 17 anos e ele tinha uns 27, por aí. Acho que ele tinha uns 10 anos a mais que eu. E esse cara gostava muito de mim, me respeitava muito no meu papel, mas também me via ou me percebia de uma maneira que eu não percebia. Porque eu era extremamente acanhado, olhava para todo mundo com cara de bravo, tá? Sorria pouco, e eu tenho que me esforçar para
às vezes, sorrir, porque às vezes eu estou muito compenetrado, pensando em alguma coisa, sobrancelha já sobe assim, ó. Mas eu só, na verdade, estou pensando, mas o outro pensa que eu estou bravo, né? E na época eu também tinha muita timidez. Timidez, você sabe que a timidez é orgulho, na verdade, né? Timidez é orgulho, é o medo de passar vergonha, né? Aí, então, não é que... É isso que é orgulho. E esse cara percebeu essas características em mim, ele me deu um livro, que ele comprou num sebo, uma edição super velha do livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro que é vendido aí até hoje, foi reeditado, revisado, etc. Mas eu tinha uma edição bem antiga dele, dos anos 60. Nossa. Bem amarelado. Eu devo ter ganhado esse livro lá em 1982, 83. O livro já devia ter uns 15, 20 anos na mão de alguém, né? E ele comprou num sebo e me deu de presente. Esse livro mudou a minha vida. Eu, felizmente, já gostava de ler. Minha mãe gostava muito de ler. Ela me deu esse exemplo, né? Eu li inteirinho a coleção do Monteiro Lobato, uma enciclopédia que chamava Conhecer, que a gente não tinha Barça, a gente era pobre. Conhecer, que era da editora Abril, né? Tinham lá uns 15 volumes, né? Eu li toda a enciclopédia, de capa a capa. E essa história de ler, então, me ajudou muito. Porque quando eu ganhei esse livro, eu rapidamente devorei o livro e quis colocar à prova as coisas que o livro propunha. E eu comecei a testar aquilo. E, magicamente, aquilo começou a funcionar. Funciona. E eu comecei a mudar o meu comportamento. E eu vou dizer que a vida sorriu para mim muito mais a partir dali. Eu aprendi a importância do nome das pessoas, eu aprendi como sorrir antes de esperar o sorriso era muito importante, né? Como se preocupar com o bem-estar e o sucesso do outro naturalmente me levaria a atender minhas próprias necessidades e a eu ter sucesso, se eu me preocupasse com o sucesso do outro. E isso acontece hoje. Quando a gente começa uma franquia, a minha preocupação é que aquele franqueado tenha sucesso. Porque a lei do retorno não falha. Eu me preocupo que ele tenha sucesso. E é óbvio que se ele tiver sucesso, ele vai comprar mais produtos da minha fábrica. E ele vai pagar mais royalties para a minha marca, para a minha franqueadora. Então, ele tendo sucesso, eu também tenho sucesso. Mas o mais importante para mim, realmente, é ver que ele não se arrependeu de ter feito aquele investimento, dado aquele passo no momento que foi dado. Você falou de livro, né? Tem uma frase conhecida já. A partir do momento que você lê uma página de um livro, você já não é mais a mesma pessoa, né? Porque trouxe algum conhecimento, você vai usar na prática isso, né? Então, ler é interessante por causa disso também. Você não vai ser a mesma pessoa a partir do momento que você lê uma página. Tem preguiça de ler um livro grande? Leia uma página, você vai ler. Você vai usar alguma coisinha dali para sua vida, para o seu negócio, para sua vida profissional, pessoal, né? Dá para extrair alguma coisa, né? E usar imediatamente. Não. E olha, e vou dizer, livro não tem idade, né? Não tem. Mesmo, sei lá, um livro recém-lançado pode ser muito bacana e um livro muito antigo pode ser muito bacana, né? O livro realmente nos transporta no tempo, acelera o nosso conhecimento. Então, eu acho que aprender a ler e ter a satisfação pela leitura. E, claro, hoje em dia, os livros digitais, né, estão tão disponíveis e barateou muito isso. Livro era sempre uma coisa muito cara para muita gente no passado. Hoje tem muito material gratuito, né? Então, o importante é você ser um leitor ávido, um estudioso. Se você quer empreender, precisa ser um estudioso. Não tem nada a ver com a formação, essa coisa formal da formação, porque você vai conhecer empresários que tiveram muito sucesso e que têm o ensino médio, né? Outros que nunca se formaram. No entanto, eu não gosto das pessoas que ficam, e às vezes alguns jovens, né, usam esses como exemplo para pararem de estudar. Eu vou dizer que isso é falta de inteligência. Meu filho, espera lá. Se você tem a cabeça do Bill Gates, a mente do Mark Zuckerberg, a capacidade do David Neeleman, que é o fundador da Azul, esses caras todos não terminaram a faculdade. São pessoas fora da curva, né? Agora, você está nesse nível? Se você está nesse nível, nós provavelmente não estaríamos tendo esse papo, eu falo para o jovem, né? Certo? Então, vá buscar mais preparação, né? Tem algumas pessoas que estão à frente do seu tempo, mas a maior parte das pessoas compõem a média, né? Compõe a massa, compõe a média. Eu me considero alguém na média, eu não me considero um cara acima da média.
E porque eu estou na média, se eu quero me destacar, eu tenho que fazer o quê? Me preparar mais. Com certeza. Né? Não é motivação que leva você à superação verdadeira. A motivação, na melhor das hipóteses, leva você a chegar no seu limite verdadeiro. Então é assim, vou dar um exemplo, né? Vamos botar um peso, esse peso de ginástica aqui, quantos quilos você acha que você consegue levantar? Fato, de verdade, que você realmente acha que você é capaz de tirar do chão. 20 quilos. Ah, não, aí você forçou a barra, né? Você consegue mais. Eu tô fazendo crossfit agora, então, né? crossfit 30, ainda, 30. Não, 40 quilos, 20 de cada lado. 20 de cada lado, 40 quilos. 40 quilos. Eu vou botar 10 mil reais aqui na mesa e vou botar 50 quilos ali para você levantar. Levanta ou não? Levanta mais um pouquinho, né? Levanta ou não levanta? Levanta. 100 mil reais na mesa. 51 quilos. Levanta ou não levanta? Levanta. 1 milhão de reais, 70 quilos. Levanta ou não levanta? Levanta. Levanta. 10 milhões de reais, 500 quilos. Levanta ou não levanta? Aí não. É 10 milhões, cara. Mas não dá, né? Essa brincadeira que eu tô fazendo é só pra gente pegar a visão de que... Então você vai, né? Você vai chegar com motivação, e o dinheiro aqui é a motivação, e poderia ser outro tipo de motivação. Poderia pegar teu filho e botar um revólver na cabeça dele. É outra motivação, né? Exato. Não importa. Não importa se a motivação é boa ou ruim, ela gera energia, gera muita energia. Mas ela só gera energia que você é capaz de produzir realmente. Então, seus tecidos, seus músculos, seus ossos são capazes de suportar um certo peso. Vamos supor que esse peso seja 85 quilos e 500 gramas. 85 quilos e meio. Com motivação, eu te levo até os 85 quilos e meio. Tiro tudo que você pode dar. Mas se for 85 quilos, 501 gramas, você já não vai levantar. Não importa quanto mais eu possa motivar você. Por quê? Porque você chegou no seu limite real. Então, a motivação te tira da inércia e leva você até o seu limite real. O que é legal, porque a maior parte das pessoas ficam muito abaixo da sua capacidade. Então, motivar é importante, porque as pessoas, em geral, entregam muito menos do que a sua capacidade, que com motivação elas vão entregar a sua capacidade inteira, ou mais perto da sua capacidade total, o que já é bacana, porque aumenta o desempenho. Mas ainda assim ela tem um limite. Se você quer superar o limite real, o que você precisa fazer? Treinar. Treinar. Ou seja, aí não é mais motivação, é preparação. Essa é a coisa que nós temos que ter na cabeça. Isso o que o jovem tem que ter na cabeça. Que não adianta ele ficar se motivando lendo o livro só. Ele tem que ler o livro e arregaçar a manga. Praticar. É isso aí. E tem que trabalhar, tem que se empenhar, tem que treinar. Tem que errar, reconhecer o erro, corrigir, tentar de novo. E este processo é o treino. Tá? Você fala, segura o seu 1 milhão aí para levantar 100 quilos, segura o 1 milhão que você vai me dar aí. Me dá um tempinho. Aí você vai falar com a nutricionista, com o preparador físico, vai fazer exercício, daqui a pouco você vai lá e levanta os 100 quilos com facilidade e ganha o seu 1 milhão. Porque você superou o seu limite por preparação. Ou seja, a motivação é importante, mas não se engane. Ela não faz você se tornar quem você não é. A preparação pode fazer você se tornar uma nova pessoa. Com certeza. Você citou 2 exemplos aí, 2 situações. A maioria das vezes a gente não sabe que a gente tem essa energia adicional, essa motivação adicional. E a gente também não sabe, às vezes, o caminho que... Se você treinar, praticar, você vai atingir mais, né? Acho que nos jovens, nem na maioria das pessoas também, assim, não só jovens, eles desconhecem essa outra vertente, né? Essa outra camada que existe, né? Vocês citou um exemplo aqui maravilhoso dos pesos, né? Eu consigo 20, mas se eu der tanto? Não, acho que eu vou 40. Mas você realmente consegue, você não sabia que você conseguia levantar os 40, né? Você só não estava motivado para. Motivado, né? Agora, quando você deu a motivação, você foi no seu limite, mas ainda existe o limite. E não adianta ficar motivando. Ou seja, se você quer superar seus limites, não é só com motivação, é com preparação. E a preparação, ela é uma coisa holística, ela é ampla. Ela não é só de um livro, não é só de um curso da internet, não é só ouvindo um guru ou só ouvindo um podcast. Você vai ouvir um podcast, você vai ler o livro, você vai falar com o guru, você vai fazer tudo isso e mais um pouco para se preparar. Tá? Às vezes, você pega aquele empresário que tem o 2º ano, que tem o ensino médio e que fatura 700 milhões por ano.
Que coisa espetacular. Com certeza existem muitos, muitos, muitos assim no Brasil, no mundo. E no Brasil, com certeza, muitos. Empresários incríveis que têm muito sucesso e que têm pouca escolaridade formal. Não significa que eles não se prepararam, não significa que eles não estudaram. Tá? Então, você até pode não estar ou ter estado numa escola formal, mas esse cara vai lá conversar com esse empresário. Ele leu livros, ele conversou com outros, ele estudou empiricamente e fez experimentação também. Com certeza. Né? Então, ele tentou e errou e aprendeu, tentou, errou e aprendeu. Ele certamente precisou adquirir competências para prosperar como prosperou. Né? Isso não nasceu com ele. Não existe essa história de que nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Todo mundo tem um potencial intrínseco, mas esse potencial precisa de trabalho para se manifestar. Né? Ele precisa de trabalho para brotar. É como uma semente. Deus colocou um monte de sementes dentro da gente. Mas nós precisamos criar um ambiente apropriado para essa semente germinar. E depois tem que cuidar bem dessa semente para ela virar uma árvore e começar a dar fruto. Tá? Com certeza. Eu estou vendo você falar, né? E eu estou aqui mentalizando, né? Conheci um pouco, eu já fui algumas vezes lá na Mr. Cheney, e eu vejo muito isso na cultura, né? E eu lembro que... Não sei quem me falou lá, vocês são simples, né? Os sócios, eu conheço alguns funcionários, pessoas fáceis de lidar, sabe? Não tem estrelismo, né? Aí eu vi alguém, não, quem tem que brilhar é o franqueado, é ele que tem que brilhar. É isso mesmo. É exatamente isso. Falei, poxa, então acho que tudo que você está falando, né? Estou assim, pensando, essa cultura, né, que vocês estabeleceram é bem interessante e está muito conectado com essa aula que você está dando aqui, né? Quem tem que brilhar é eles. A gente aqui está nos bastidores fazendo acontecer para... Eu vou dizer uma coisa para você. Essa roda girar, né? Quando eu tive certeza que o Mr. Cheney ia dar certo e que merecia botar o meu dinheiro lá e, eventualmente, empreender no Mr. Cheney. Quando o Lindolfo, meu sócio, vendeu a casa dele em Alphaville, foi morar numa chácara em Mariporã e botou todo o dinheiro dele dentro do negócio. Todo o dinheiro da casa. Ele acreditou. Falei, um empresário que acredita e faz isso, vende a própria casa, com 5 filhos morando dentro. 5 filhos. Uhum. E convence a esposa de fazer isso junto. Ou ele é muito maluco. E a esposa concordou? Ou ele sabe o que está fazendo. Ele tem fé e energia suficiente para dar um passo desse. Porque ele não é um cara burro, cara maduro, mas com muita fé, com visão, com muito desejo, com muita disposição para trabalhar. Falei, faz sentido ser sócio de um cara assim. Não tenho medo de botar meu dinheiro aí. Faz sentido. Tá? E eu lembro quantas pessoas deram um conselho diferente para ele. Não faça isso, não venda a sua casa. Imagina, você é maluco. Não faça, não tem... Ele falou, ele não tinha crédito suficiente no banco. E estava enxergando o negócio. Ele fez. Eu duvido que ele se arrependeu. Acho que não. Bem interessante. E assim, qual que é o futuro Conta um pouco do futuro da Mr. Cheney. Vocês têm outras marcas... Um dia desse eu experimentei o sorvete. Esse sorvete eu acho que já explodiu. Vai explodir assim, é muito gostoso. Assim, eu acho que é o melhor que eu já tomei já. Nós já ouvimos esse tipo de coisa de algumas pessoas, que era o melhor gelato que já tinham tomado. Gelato, né? Não é sorvete, gelato, é um né? Gelato, Nós desenvolvemos sim uma segunda marca, que é a Holy Cow. Holy Cow, que é uma interjeição em inglês, né? Uma expressão em inglês. Holy Cow, que significa... caramba, uau, né? Literalmente é vaca sagrada, Holy Cow, né? Mas é uma expressão que significa isso, caramba, uau, é uma surpresa, né? E realmente foi uma surpresa. Isso é outra coisa, quando a gente empreende, a gente tem que buscar, não é que tem, né? Mas a maior parte de nós precisa buscar referenciais. São poucos empresários que partem de uma inovação ou de uma invenção completa. Normalmente, as inovações são melhorias do que já existe. Algumas vezes tem uma invenção, alguém que começa algo completamente novo. Né?
Você vê, a indústria automobilística tem se esforçado por fazer carros melhores. De repente, vem um cara com uma cabeça diferente, um Elon Musk da vida, e ele não pega um carro tradicional e tenta melhorar. Ele faz uma outra coisa completamente diferente. Faz um computador lá, né? A Apple não pegou um telefone e tentou melhorar. Isso a Nokia fez. A Nokia fez isso muito bem. Mas a Apple veio e fez outra coisa, né? E revolucionou o mercado, criando o conceito dos smartphones, né? É muito raro esta inovação inventiva. A maior parte das vezes ela vem com uma melhoria de algum processo. E veja, nós não temos vergonha de dizer que nós olhamos para o mercado, quem são os melhores no mercado fazendo gelato? Eu olhei e falei, Abate de Latte. Falei, então eu quero um sorvete pelo menos igual ao da Abate de Latte, se possível melhor. Né? E então, isso é o que nós miramos, nós fomos aprender, estudar e conseguimos fazer um sorvete no padrão da Abate de Latte. E algumas vezes, alguns clientes chegam a dizer que é melhor. Pior, nunca disseram. Pior, nunca disseram. Nossa, para mim é igual ou melhor. E isso foi importante para nós, ter um referencial de alto nível, que é o que a gente queria. Não tem nada errado de fazer um sorvete mais popular e que pode vender bem e te dar muito dinheiro também. Aí é posicionamento de mercado, é negócio, né? Chiquinho Sorvetes. Uma marca super bacana, tem crescido bastante pra caramba. O produto é bom, mas não compara com a Abate de Latte. É outro produto, é um produto mais popular, é outro produto, né? Às vezes os públicos você pode até ter um dia que você tem boca para um Chiquinho Sorvete e um dia que você tem boca para Abate de Latte. Às vezes você tem bolso para o Chiquinho Sorvete, às vezes tem bolso para Abate de Latte, porque tem uma diferença de posicionamento de mercado e de produto. E não tem nada de errado estar num mercado ou em outro. Você pode ganhar muito dinheiro com produto popular e ganhar pouco dinheiro com produto mais nobre e vice-versa. Né? Então não tem nenhuma crítica aqui a dizer sobre o seu posicionamento. Cada caso vai ser um caso. Né? Mas nós tivemos aquele posicionamento, miramos naquele padrão e alcançamos aquele padrão. A ideia do gelato, você tocando no assunto, ele é europeu, né? Europa, né? Itália. E o de vocês não. O nosso tem uma pegada mais americana. Americana. Explica um pouquinho sobre isso. A nossa raiz é uma raiz americana, né? O Mr. Chery é americano e as receitas são todas tradicionais americanas, tá? E nós fomos buscar nisso a inspiração também para o nosso gelato. Apesar da palavra gelato, né, ter essa raiz italiana, a nossa loja, se você for lá, não tem uma pegada europeia, né? Que várias das gelaterias no mercado aí, né? Você pega uma Abate de Latte, uma São Paulo, são bem europeias, né? Borelli. Se você vai para a nossa marca, né? Que é a Holy Cow, você tem a caracterização assim, de um celeiro americano, né? Uma pegada de uma fazenda americana, e ela realmente foge dessa, eu vou chamar de mesmice, mas sem desprezar, porque na verdade eu curto muito esse ambiente dessas marcas que eu falei, né? Eu admiro todas elas, na verdade, mas nós entendemos que a gente poderia trazer para o mercado uma pegada diferente, uma pegada mais americana, menos europeia, menos branca, mais colorida, e a gente veio nesse caminho. Hoje temos 2 lojas, né? Uma na Avenida Paulista, lá no Shopping Cidade de São Paulo, no 3º piso lá, que é o piso da praça de alimentação. Saindo do elevador, você tem já um Mr. Chery de um lado e o Holy Cow do outro, em frente, uma loja da outra, as 2 lojas lá, indo muito bem. E temos no Center Norte, né? No Shopping Center Norte, também temos a 2ª loja, em que a gente testou modelos diferentes, um pouquinho diferentes. Uma loja da sorvete é o mesmo produto, né? No entanto, num a gente tem a fábrica de sorvete, transporta o sorvete, no outro a gente está produzindo na própria loja. E estamos agora caminhando para franquear, fazendo a produção na própria loja. O sorvete fica incrível, o custo é mais baixo e você foge do problema da logística. Então, eu consigo enviar os mix para a preparação dos gelatos para Manaus e eu não preciso transportar o sorvete para Manaus. Eu
transporto o mix, o preparado que vai fazer o sorvete. Ele não precisa nem de refrigeração para transportar. E localmente ele vai adicionar o leite, etc. E com a máquina certa, produzir um gelato espetacular, que é o que a gente está oferecendo hoje. Então, nós fizemos esse modelo na loja do Center Norte e é o modelo que nós agora estamos nos preparando para replicar em forma de franquia. Ou seja, esse é o segredo. Você vai fazendo ali o teste, né? Vai fazendo a engenharia reversa até, né? Deu certo, agora vamos replicar. É assim que funciona, mano? É assim que funciona. Veja, quando você compra uma franquia, você espera receber do franqueado conhecimento e experiência. Que ele tenha já cometido os erros e saiba evitá-los ou resolvê-los. E é isso que a gente procura fazer. A gente procura errar rápido, aprender rápido para poder progredir rápido. Né? E é isso que a gente procura levar para o nosso franqueado também. Então, quando a gente traz uma recomendação, um produto ou uma ação de mercado para se fazer, a gente já fez nas nossas lojas próprias. Por exemplo, das lojas físicas Mr. Cheney, são 86 aí no mercado hoje. Nós temos 15 lojas próprias. Nós testamos nas nossas lojas próprias novas receitas, novos produtos. Lançamos agora, por exemplo, o frappé, né? O Frappuccino, que é o frappé do Mr. Cheney. É um produto espetacular, mas nós tivemos que fazer antes de entregar para o mercado. Então, nós fizemos os testes, nós aprendemos a fazer o produto, nós fizemos muita degustação, e aí agora a gente está convencido de que sabemos fazer esse produto e ele vai ter sucesso dessa maneira, por esse custo, etc. Agora a gente leva para a rede franqueada, e inclusive está sendo lançado agora essa semana, esses frappés do Mr. Cheney. Quando tiver degustação, me chama. Tá bem. Legal. E você comentou, antes da gente começar aqui, que a previsão é de ter mil lojas, 1000 franquias, mil pontos. Vamos lá. Aqui vale a pena a gente explicar, né? Nós temos 86 lojas, mas temos aí 180 pontos de venda. 183, 184 pontos de venda. O que eu quero dizer com isso? Nós fizemos uma parceria muito bem sucedida com a MPM, a Lojas de Conveniência dos Postos de Ipiranga, em que nós estamos colocando uma vitrine Mr. Cheney com produtos clássicos Mr. Cheney, cookies e o cinnamon roll, que é aquele pão doce enrolado de canela, além dos 3 cookies premium, né, que a gente tem, são tradicionais, os mais vendidos, estão lá nessas lojas. Então, é um mini Mr. Cheney dentro da loja MPM. Já temos 97 lojas com essa vitrine e nós devemos ter possivelmente aí talvez mais umas 500 este ano ainda, de 2024, e talvez mais 500 no ano seguinte. Devemos chegar aí a umas 1.100 lojas, esta na parceria com a MPM. Estamos também envolvidos aí com o crescimento da rede tradicional, das lojas Mr. Cheney, e nossa meta é mais 30 lojas agora em 2024, lojas padrão. Tá? E nas lojas da MPM, mais ou menos cada 10 lojas da MPM equivalem a uma loja padrão Mr. Cheney em termos de volume. Tá? Então, abrir 100 lojas, que nós abrimos nesse segundo semestre de 2023, foi o equivalente a abrir 10 lojas padrão. Né? É mais ou menos essa a proporção. Tem redes que crescem mais rápido. Nós não somos uma rede de crescimento tão rápido, mas somos consistentes. A gente entrega o que promete. Isso é o mais importante, né? Entregar o que promete. E qual que é o futuro da Mr. Cheney? Eu né, me metendo aqui, né? Eu gostaria de ver Mr. Cheney nos supermercados. Não, os pacotinhos de cookies especiais, biscoitos especiais. Né? Nós também. A gente tem um certo cuidado com esse cenário? aspecto. Está no cenário? Sim, eu vou dizer que está no cenário. O que acontece? Muitos dos nossos franqueados, às vezes, trazem as ideias e gostariam de ter um produto mais presenteável. Os nossos produtos são de experiência, um produto de consumo na hora. É o fresh baked cookie, é o cookie assado na hora. Né?
o cinnamon roll assado na hora. Então você vai na loja, é tudo feito na hora, é tudo fresco, é quentinho. Remete àquele conceito da avó americana que faz os cookies, E né? detalhe, né? Você compra pelo cheiro, né? Incrível, né? Você tá longe. O marketing olfativo é forte. Você não tá nem pensando no cookie, mas o cheiro te traz. É incrível e é verdade. E no cinnamon roll agora, que é esse enrolado de canela, o cheiro é ainda mais poderoso, né? É impressionante. Você quer parar o que você está fazendo para... Você chegaram a fazer alguma pesquisa? O quanto que as pessoas compram, os clientes consomem vindo pelo cheiro? Formalmente, nós não fizemos uma pesquisa nesse sentido. Às vezes que eu comi, mas... eu não saí de casa, vou sair de casa, vou comer um cookie. Foi o cheiro. Mas você está passando e é capturado, né? É verdade. A nossa loja, ela depende desse fluxo. Para alguns clientes, nós somos uma loja de destino, mas muitas vezes não. Então, por isso que o ponto é extremamente importante e o franqueado ser obediente aos padrões da franquia para assar várias fornadas no decorrer do dia, para que o cliente tenha esta experiência do cookie realmente fresco, né? E é isso, o cookie, numa loja Mr. Cine, você sempre vai comprar um cookie que foi assado no dia, né? No dia seguinte, ele não é descartado, mas ele é vendido como um day after, como a gente chama, e numa condição diferenciada. Ou seja, o cookie padrão que está na vitrine sempre é um cookie fresco que você vai se surpreender, né? Mas, veja, o ponto-chave é que, na medida que você tem um referencial de alto padrão, que você vai imitar, você fala, pô, mas está certo imitar? É o que nós fazemos o tempo todo, nós aprendemos por imitação. A criança cresce aprendendo, imitando o pai e a mãe, imitando seus irmãos. O empresário cresce imitando outros empresários. Exato. Não estou dizendo fazer cópia barata, roubar conhecimento e tecnologia de outros, pirataria. Isso obviamente está errado, mas aprender com os outros, e sem dúvida nenhuma, é um ótimo caminho, que acelera, né? Você não precisa, como eu falei, estava falando antes, você não precisa inventar uma coisa nova completamente para ser bem sucedido. Balduco é uma referência? Balduco é uma excelente referência. A Balduco é uma empresa que a gente respeita muito. Tem pontos, né? de venda, está no varejo, supermercado. É um no nosso caso, o que eu estava falando antes? O franqueado gostaria de ter algo mais presenteável, né? Ele olha para outras marcas e fala, puxa, Cacau Show, por exemplo, né? Tem uma experiência de loja simples. Agora, com as lojas, com o que eles estão chamando essas lojas maiores que eles estão fazendo, as Mega Store, eles estão buscando oferecer mais experiência para o cliente. Mas as lojas anteriores eram uma loja bonitinha, mas prateleiras, né? Sem muita experiência. No entanto, altamente presenteáveis. Eles se especializaram em boas embalagens e, então, nas datas especiais, os caras explodem de vender e ganhar dinheiro. Em outras datas, mais ou menos. A nossa loja já não tem essa questão do presenteável forte. Então, nós estamos olhando para esse tipo de possibilidade. Nossa fábrica era uma fábrica que foi montada, orientada para produzir congelados, e é isso que a gente manda, a massa crua congelada para ser assada na loja. E não é uma fábrica que produz o biscoito final já assado. Então, nós temos que fazer um investimento, uma mudança na nossa fábrica se a gente quiser oferecer esse produto presenteável que tem durabilidade. Porque a diferença do nosso cookie, por ele ser fresco, ele vai ficar ainda muito bom por 1-2 dias, né? É claro, se você pegar ele fresquinho e congelar, descongelar daqui a 20 dias, você restaura ele e fica como se fosse assado na hora. Mas isso não é presenteável exatamente, né? O presenteável é aquele que você compra na quinta-feira, porque você vai na casa da sua sogra no domingo, então você vai levar no domingo. E aí ela vai pegar aquele ovo de Páscoa que você deu para ela e vai deixar para abrir na semana seguinte, que vai ser a Páscoa. Isso é um presenteável, né? Você tem uma vida mais longa no produto. E isso é uma coisa que, para ir para o varejo, nós precisamos desse produto de durabilidade maior, né? Sim. E o chamado shelf life maior. Ele tem mais tempo de prateleira possível, né? E nós não nos especializamos nisso. Mas temos, sim, estudado, temos namorado com o varejo. Por exemplo, colocamos os sorvetes da Holy Cow em potinhos de 500 gramas num supermercado no Rio de Janeiro, né? O Farinha Pura é o nome do mercado lá, um mercado fino, bacana.
lá no Botafogo, e a gente tem uma geladeira, um freezer ali, que foi uma experiência, um teste, está indo bem, e nossa intenção é, então, começar a entrar no varejo, sim. Temos um plano que não está concluído ainda, estamos no meio, na verdade, desse plano, fazendo experiências, tá? Mas esperamos que ao longo desse ano, máximo no próximo ano ainda, apesar de ainda estarmos no início de 2024, né? Mas já olhando 24 e 25, nós acreditamos que nós vamos ter uma presença no varejo, sim. Aguardaremos. Fica até mais fácil, né, para comprar, tem um supermercado perto de casa, né? Seria um produto diferente, né, do assado na hora, mas não há dúvida que esse mercado de cookies é um mercado emergente, é um mercado com muita oportunidade, né? Você vai num supermercado, tem muita variedade e todas vendem, né? Então, o cliente demanda por isso. Então, se tivermos mais uma marca com um produto especial, como é realmente os produtos do Mr. Chener, tem um nível realmente alto, né? Um produto com ingredientes top, receitas muito bem testadas, muito tradicionais. A gente tem certeza que tem um espaço para a gente aí também. E a marca, o nome Mr. Chener já fixou, né? Então já é referência, né? Então... Nós trouxemos cookie para o Brasil, né? Ninguém usava, ninguém conhecia a palavra cookie, né? Nós trouxemos, fomos a primeira rede a realmente explorar, né, os cookies como um produto, e hoje tem várias que saíram derivadas ou imitando, né, o Mr. Chener, né, e tudo bem, tem espaço para todo mundo, né. A maioria de vocês, eu não sei, eu não lembro. É o melhor. Eu não quero parecer orgulhoso, não, mas efetivamente o nosso cookie ele é superior ao que a concorrência tem feito. Tinha um concorrente assim perto e eu comi o do concorrente só para ver, né? Não tem nem como comparar, assim, é mais duro. Obrigado pela deferência. Mas nós também achamos isso. Eu nem lembro o nome do concorrente, mas eu experimentei só para... Deixa eu ver como é que é, né? Johannes, qual que vai ser o faturamento da Mr. Chener esse ano? Eu acho que vai passar um pouquinho de 70 milhões. Uau. Um pouquinho mais, talvez. Por aí, na casa dos 70 milhões. Expressivo, né? E uma outra coisa que antes até de começar o podcast, eu estava conversando aqui com os meninos, né? Vocês, né, são mormons, né? Sim, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem esse apelido de mormons que a gente está tentando descolar. Ah, entendi. E aí a dúvida, né? Por que a maioria, grande parte, né, de quem estuda, pratica, vivencia, são cases de sucesso, né? Empresários, enfim. O que ensinamento ali, o que vocês extraem do ensinamento de vida, enfim, por que vocês têm sucesso, né? Não é coincidência, mas quem não poderia ter também. Ok, tem muitos empresários. Sim, claro, tem muitos empresários bem-sucedidos de todas as religiões, culturas, etc. De fato, existe uma cultura muito forte na igreja que leva ao empreendedorismo, sim, porque a gente tem um foco de autossuficiência. A igreja ensina que nós não devemos ser dependentes de nada. Então, você vai conhecer uma pessoa que é ativa na religião, ela não tem vícios, não fuma, não bebe, tá? Ela se foge das coisas que possam escravizá-la de alguma maneira, tá? Nós somos absolutamente contra o assistencialismo puro. Então, você às vezes precisa, claro, a igreja tem um fundo financeiro para apoiar pessoas em crises e catástrofes, etc. Então, é muito grande, muito forte. A igreja é muito ativa, né, em apoiar pessoas em situações críticas, tanto membros da igreja quanto comunidades. Quando tem, por exemplo, agora no Chile, aquele incêndio terrível no Chile, a igreja já mandou um monte de recursos para o Chile, vai ter uma atuação, está tendo uma atuação importante para ajudar e abençoar a vida daquelas pessoas. Mas o que eu quero chegar ao ponto de dizer o seguinte: empreender é uma das maneiras de buscar autossuficiência. Então, a igreja ensina a autossuficiência desde sempre. Então, os meus filhos cresceram me vendo fazendo um armazenamento doméstico em casa. Eu sempre tinha comida, nós tínhamos comida em casa para vários meses. Se eu ficasse sem emprego, eu ainda teria comida em casa por meses.
pensando previdentemente. A igreja ensina você a gastar menos do que ganha, a guardar a diferença, ter uma mente de acumular para poder não só se proteger sua família, mas servir a outros. Eu tenho o sogro da minha filha, que é um membro da igreja lá no Chile. No grande terremoto do Chile em 2010, tiveram uma crise grande lá e todo mundo sofreu muito, né? A falta de alimentos no mercado foi imediata. E eles trazem essa experiência para nós, como os conselhos da igreja, de você fazer o seu armazenamento doméstico, protege você e sua família em um momento de crise. Esse pensamento a gente tem sempre. Então, esse pensamento de autossuficiência, de independência, de não ficar esperando auxílios do governo, é uma desgraça no nosso país. Me permita, peço desculpas de usar uma palavra dura assim, mas é uma desgraça no nosso país a visão assistencialista que alguns governos tentam enfiar no nosso povo, tornando-os dependentes, né? Então, eu não quero carregar de política essa nossa conversa, mas eu quero dizer que não traz alegria verdadeira para uma pessoa depender do Estado. Viver de um Bolsa Família é uma tristeza. É uma coisa boa que exista um Bolsa Família para aquelas famílias que têm uma desestrutura tal, um sofrimento agudo, e claro que nós precisamos ajudar aqueles que não têm. É claro que isso tem que ser feito, então é bom que exista um programa como o Bolsa Família. Mas a meta do governo deveria ser diminuir esse programa e não aumentar. Exato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que alcançar, num primeiro momento, todos os verdadeiros necessitados e não essa corrupção desenfreada, que a gente vê um monte de gente que não precisa recebendo. Não é isso está errado, mas a gente tem que alcançar todos os necessitados e depois você precisa começar a ajudar esse necessitado de forma estrutural, para que ele consiga por si mesmo gerar valor, gerar riqueza que o torne livre da dependência desses recursos do governo. Esse deveria ser o trabalho. Encontrar o pobre e depois ajudá-lo a sair da pobreza. Este é um princípio que nós acreditamos na igreja. Nós acreditamos que entre o povo de Deus não pode haver pobres. Então não tem pobre na igreja? Está cheio de pobre na igreja. Só que invariavelmente em uma ou duas gerações deixam de ser pobres. Eu nasci em uma família pobre. Minha mãe foi batizada na igreja em 1955. Meu pai morreu em 1973, eu tinha completado 6 anos há uma semana. Com 5 crianças em casa, minha mãe teve momentos muito duros. A gente não passou fome, mas passou vontade. Minha mãe certamente molhou o travesseiro muitas noites, chorando e pensando e se preocupando como que ela cuidaria de tantas crianças. Minha irmãzinha mais nova tinha 1 ano e meio de idade. Tá? E ela foi trabalhar. Mas vivendo os princípios, eu vi minha mãe, por exemplo, contribuir com o dízimo na igreja. E eu lembro de um tio dizendo, mas como você vai dar dinheiro para a igreja? A igreja que tem que dar dinheiro para você é pobre. A minha mãe disse para ele assim, não é a igreja que precisa do meu dízimo, sou eu que preciso pagar o dízimo. Porque eu preciso contribuir, sou eu que tenho necessidade. Deus não precisa do meu dinheiro, eu que preciso de Deus. Tá? E quando a minha mãe calculava o que ela ganhava como manicure e tirava a 10ª parte e doava, aquilo era um exemplo para mim. Eu percebi que qualquer pessoa pode ajudar, mesmo o pobre pode ajudar. E quando você tem esta mente, isso é uma mente de prosperidade. Né? Eu estudei em escola pública a minha vida toda, eu e meus irmãos. Cada um dos irmãos, ao fazer 12 anos de idade, ia trabalhar. Naquela época podia trabalhar, hoje isso seria um crime, né? O que também eu acho que está errado. Acho que a gente tem que ensinar o trabalho desde muito cedo mesmo. Mas enfim, o fato é que todos nós prosperamos. Eu morava, se você ver a casa que eu morava quando eu era criança e a casa que eu moro hoje, é outro mundo. Minha mãe, como uma manicure, quando a gente começou a nossa empresa, lá em 84, né, os primeiros meses foi receita 0, no quarto lá do meu amigo. Né, e eu tinha a minha mãe em casa, né? A minha mãe trabalhava ainda como manicure e ela punha comida em casa. Então eu dependi da minha mãe. Ela era como uma manicure e ela botava comida ali e ela me apoiou, né?
Ela não teve um centavo para pôr no nosso negócio, né? Tem gente que pensa, né? A mãe dele ajudou, a mãe era herdeira, rica, deu dinheiro para ele abrir uma empresa. Isso é um delírio, né? Não tem nada disso, não. A minha mãe me ajudou no sentido de que, com manicure, ela punha o arroz e o feijão na mesa. Mas nós aprendemos na religião de que nós temos que compartilhar e temos que buscar a prosperidade. Desde criança. A gente aprende isso desde criança. Tem a primeira classe na igreja chama-se primária, que é a classe das criancinhas mesmo. Lá naquela classe, a gente já aprende a compartilhar, aprende a guardar, aprende a produzir, desde muito pequeno. E eu acredito que isso é uma grande influência para os empresários. Outro aspecto importante tem a ver com honestidade. O empresário que tem a sua religião e ele é fiel a ela, e eu vejo, você citou alguns empresários, eu conheço outros tantos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que são empresários, eles vivem a religião no dia a dia. Então, ele não vai pagar uma corrupção. O fiscal vem achacá-lo, ele paga a multa, mas ele não vai pagar o fiscal de forma indevida. Ele não vai deixar de cumprir as leis trabalhistas. Ele não vai deixar de pagar o seu imposto. Ele pode atrasar o imposto por uma dificuldade ou uma necessidade, mas ele não vai sonegar o imposto. Então, esse é outro princípio de prosperidade, a honestidade. E que a gente aprende isso dentro da religião. Então, em resumo, assim, desde jovem, né, desde criança, em resumo, é autossuficiência, questão da honestidade, dividir para multiplicar. Sem dúvida. Né? Acho que 3. São alguns princípios muito básicos esses e que funcionam, que são verdadeiros, que nós deveríamos, como sociedade, ir nessa direção. E assim, vamos dizer, esse é o segredo. Não aceitar ser um dependente. Uhum. Ser humilde para aceitar ajuda se você precisa da ajuda. Mas não seja uma pessoa conformada em que eu vou receber aqui os R$600 do governo, do meu Bolsa Família aqui, e vou me adaptar e ficar nessa vidinha. E isto é ruim. Por quê? Porque isso não é suficiente para te levar à prosperidade. É aquela história, o governo não te dá o suficiente para você prosperar, mas te dá o suficiente para você não morrer. Para o quê? Para te manter dependente dele. Esse é o ponto. E nós não temos que ser dependentes do governo. O governo não deveria atuar de maneira a tornar o povo dependente dele. E é isso que nós vemos em muitos governos no mundo afora, hoje em dia. E isso é um caminho muito perigoso para a sociedade. Sim. E vocês, enfim, então, são gatilhos que são, vamos dizer, gatilhos que são implantados na cabeça, né? De prosperidade, de autossuficiência, que você vai crescendo com isso e você vai... Claro. Crescendo uma criança mais, vamos dizer assim, madura, mas com mais conhecimento. A gente aprende que o amor ao dinheiro é uma coisa ruim. Uhum. E não o dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa. O amor ao dinheiro é que é ruim. Outro dia eu estava numa capela da igreja muito linda, né? E com um amigo que estava conhecendo a igreja. Ele falou, nossa, que coisa, mas essa comunidade aqui nem é tão grande. Como é que vocês fazem para construir uma capela desse tamanho? Só que deve ter custado pelo menos uns 10, 15 milhões de reais para construir. Foi a conclusão do meu amigo. Eu sorri para ele. Né? Eu sorri, olhei para ele e falei, você sabe como é que Deus faz para arrumar esse dinheiro? É simples. Ele encontra os membros da igreja que são fiéis e que vão pagar o seu dízimo e abençoa com 150 milhões. Essas pessoas vão pagar o dízimo e eles têm os 15 milhões para fazer a capela. É assim que funciona. Eu conheço alguns que têm isso. Aí eu te pergunto, você quer fazer parte do grupo que contribui ou não? É a lei do retorno, né? É isso aí. Enfim, você falou que começou desde jovem e tudo, mas independe da igreja, da idade. Eu posso começar a frequentar. Enfim. Claro que independe da idade, sem dúvida. Deus é o Deus de todo mundo, Deus é o Pai de todo mundo. E cada pessoa tem uma fase, o seu tempo. Né? Cada pessoa tem o seu tempo. Nós somos como frutas, nem todas amadurecem na mesma época. Mas essa sementinha, o ideal é plantar quando é jovem, mas criança... Eu vou dizer que é o seguinte... É como plantar uma árvore. Eu tenho um negócio de reflorestamento, né? Uhum. Que eu comecei em 2006, tá? Plantando madeira de lei.
Então já está chegando dentro de alguns anos, eu e meu sócio vamos colher isso aí e vai valer muito dinheiro. E aí fala, nossa, que bacana, né? Quando eu comecei esse projeto, me chamaram de doido. Imagina, Johannes, 22, 25 anos, e talvez vai ser até 27, 28, na verdade, porque não choveu tanto quanto a gente gostaria esses anos. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. E eu dizia, eu também não sei, mas se eu tiver, vai ser muito bom. Né? E se eu não tiver, os que eu deixar nesse mundo vão poder se beneficiar. Né? E aí eu aprendi que existem 2 grandes momentos para se plantar uma árvore, certo? O melhor momento era 25 anos atrás, que eu estaria colhendo agora. E o segundo melhor momento é agora. Porque se eu deixar para plantar daqui a 1 ano, então é só daqui a 26 que eu vou colher. Então, é isso aí. Não tem um tempo certo. Qual é o tempo certo? O tempo certo é agora. É o momento que você adquire sua consciência, né? Então, uma pessoa se encontra com Deus aos 50 anos de idade, outros aos 60, outros aos 15. Não é? E no momento que você se der esta oportunidade, Deus vai te abraçar. Porque é assim que acontece. Deus, ele está de braços abertos para te receber em qualquer momento. E ele não vai te julgar agora. Ele vai te receber como você for, né? Não importa. Né? Nós acreditamos que vai haver um julgamento. E só Deus vai poder fazer esse julgamento. Mas depois que cada um tiver todas as suas oportunidades. E Deus é que sabe disso. Né? Com certeza. Então a gente tem que ter fé. Eu sou uma pessoa que tenho fé, tenho paciência, ou estou me esforçando para ter. Minha esposa diz que eu não sou tão paciente assim, mas eu me esforço. Né? Sabedoria, né? É isso aí. Muito bom, Johannes. Acho que isso aqui não foi uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, foi uma aula, né? Acho que a gente falou de bastante assuntos, né? E fomos de empreendedorismo, de religião, um pouquinho ali de política. Acho que hoje aqui você deu uma aula, né? Pra gente. E queria saber um pouco mais assim, bom, a gente já está indo para os finalmente, né? Uma mensagem assim que você pode passar para os jovens, né? A gente falou tanto de jovem aqui também, aquele jovem que quer empreender, aquele jovem que quer seguir o caminho do bem, né? Eu acho que é sempre bom ouvir a mensagem de quem já passou por tudo isso, né? Essa jornada. E eu sempre fui... Eu fiz um curso uma vez chamado PNL. Sim. Programação Neurolinguística. Lá tem um módulo lá que chama espelhamento. Eu sempre fiz espelhamento na minha vida, só que eu não sabia o que era espelhamento, que era a técnica do PNL, né? Sempre copiar a postura de uma pessoa de sucesso, né? Os gestos, o jeito de falar. Então, eu sempre, desde jovem, eu fazia isso, mas, enfim, não sabia que estava praticando o tal do espelhamento, né? E hoje, assim, espelhamento, né? A pessoa de sucesso. Então, você pode falar como é que as pessoas podem se espelhar no que você já fez e tudo mais. Para começar, é a sementinha, né? A tal da sementinha, né? Eu acho que isso é importante. Bom, eu vou procurar compartilhar rapidamente alguns princípios que eu acredito de verdade que podem fazer diferença na vida de uma pessoa, especialmente de um jovem. Algumas pessoas por aí dizem, olha, você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer e se você for feliz fazendo, então você vai ter sucesso. Eu vou dizer o seguinte, eu estava com um jovem outro dia, faz alguns anos já, não foi tão outro dia assim. Ele disse para mim que tinha entrado na faculdade, depois de que eu vi uma palestra que eu dei. Eu falei, que bacana, entrou na faculdade, e qual era o curso que você vai fazendo? História. Eu tive um impacto negativo naquele momento. Por quê? Porque eu sei que fazendo um curso de história ele não vai ganhar dinheiro. Ele vai ter dificuldade de sustentar a própria família. Eu falei, mas por que você escolheu história? Não, porque eu gosto muito de história. Certo? E como é que você vai pôr dinheiro na mesa? Eu posso ser professor de história. Eu falei, mas não tem vaga para todos os professores de história. Talvez se você fizer um concurso público. Ah, não quero fazer concurso público. Eu falei, então você está fazendo o curso errado. E por que você escolheu história? Porque eu não detesto matemática. Eu falei, então você devia mesmo estudar matemática. Porque é isso que está fazendo você se tornar desqualificado. Né? Você não tem que fazer aquilo que você gosta para você ser bem-sucedido.
Você tem que fazer aquilo que é necessário para você ser bem-sucedido. Aí eu disse para ele, você gosta muito de história, não é? Eu falei, eu também gosto muito de história. Eu já li livros, aquele livro Deuses, Túmulos e Sábios, C.W. Sheeran, desse tá grossura, bicho, 700 páginas, adorei o livro. Então eu gosto de ler, eu gosto de história também, mas isso não põe dinheiro na minha mesa. Aí eu perguntei para ele, você gosta de história mais do que você gostará de dirigir um carro bom? Aí ele ficou sem responder. Você gosta de história mais do que poder ir com a sua namorada num bom restaurante e pagar a conta tranquilo? Escolher o restaurante, escolher o prato pela coluna da esquerda e não pela coluna da direita no menu? Porque muita gente vai no supermercado, no restaurante e escolhe pela coluna da direita, né? Esse prato aqui é camarão, até legal, mas R$138 não vai dar. Frango, R$62. Opa, é nesse que eu vou, né? Exatamente. E isso é falta de prosperidade, né? Não tem nada errado comer frango, se você quer comer frango. Agora, você quer comer camarão? Não é ótimo você poder comer camarão se você quiser? Agora, se você gosta de história mais do que você gostaria de ter um ótimo plano de saúde para ir num bom hospital para ser atendido se tem uma emergência médica, o que você gosta mais, de história ou destas coisas? Então, observe que a sua formação, o seu estudo, é um veículo para levar você aonde você quer. E aonde você realmente quer chegar. Então, ao você definir o que você quer, aí você escolhe o melhor veículo. Cara, eu quero ir para a Disney. Não adianta eu pegar uma bicicleta para chegar na Disney. Eu não vou chegar. Vai ser muito problemático, né? A grande chance é de que eu não vou chegar na Disney de bicicleta. Eu vou precisar pegar um avião. Depois eu vou ter que pegar um táxi para chegar até a Disney, né? Não tem outro caminho. É isso aí. O melhor veículo é esse, né? Agora, se você escolher o veículo errado, pode ser que nunca chegue. Então, você vai fazer um curso superior, determinados cursos superiores não valem muita coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Faça aquilo que é necessário para você conseguir aquilo que você realmente quer. Não faça o que você quer para conseguir o que é necessário. Exatamente. Entendeu? É que eu não gosto, eu quero isso. Você quer isso, mas isso vai te dar qual fruto? Se não vai te dar o fruto, cara. E geralmente as pessoas se arrependem lá na frente. Você quer comprar um carro, você quer ter uma casa legal, você quer poder viajar, você quer poder comer bem, você quer poder se vestir bacana, você quer poder levar sua família para tirar férias, você quer poder cuidar dos seus pais, você quer poder fazer caridade, ajudar os pobres, você quer poder financiar alguma coisa para alguém que está tentando começar a vida. São sonhos que a gente tem na vida, né? Você quer ser um instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. Ótimo, mas você, para dar, você tem que ter. Com certeza. Então, ninguém dá o que não tem. Né? O único que faz isso é o governo, que tira porque ele não produz nada, né? Ele tira de um para dar para o outro, né? Fazendo o que eles chamam de pseudo-distribuição de renda, que na verdade é tornar todos pobres, né? E isso é uma coisa muito ruim. A gente tem que tomar muito cuidado com esses assistencialismos. Então, meu conselho é: faça o que é necessário para conseguir aquilo que você quer. Não faça aquilo que você quer para conseguir o que é necessário. Muito bom. Mensagem passada. Bom, pessoal, quero agradecer aqui de novo, mais uma vez, a presença do Johannes. Falei com ele aqui agora que não foi um bate-papo, foi uma aula, muito conhecimento, né? Acumulado aí, experiência. É muito bom ouvir pessoas assim, de sucesso, e pessoas que pensam lá na frente, pensam nos cenários, né? E mais uma vez, muito obrigado, viu, Johannes? Fico muito agradecido. Foi um prazer. E adorei saber da sua história de vida, a história do Mr. Chaney também, e muita prosperidade aí para você. Obrigado, que Deus abençoe você e todo mundo aí. Obrigado.